O despertar de um ateu, quando a razão se torna a consciência. Arthur sempre foi um homem prático. Matemático de formação, acreditava apenas no que podia ser provado pela ciência. Qualquer outra possibilidade para ele era apenas uma ilusão criada para confortar os fracos. Sua vida era uma sequência de números bem ordenados, prazos cumpridos e um futuro planejado até os mínimos detalhes. Sua rotina era previsível: acordar cedo, revisar gráficos financeiros, enfrentar reuniões intermináveis e dormir tarde. Para ele, tempo era dinheiro e qualquer distração era perda de produtividade. Ele ridicularizava qualquer pessoa que falasse sobre sentir a vida ou viver o presente. Afinal, o mundo era um cálculo a ser resolvido. Até o dia do acidente. A manhã começou como qualquer outra. Arthur saiu de casa apressado, irritado com o trânsito, distraído com notificações no celular. Não viu o caminhão avançar o sinal vermelho. O impacto foi instantâneo. O mundo virou de cabeça para baixo e tudo escureceu. Houve uma fração de segundo entre o choque e a inconsciência em que Arthur sentiu algo diferente. Um silêncio absoluto. Nenhum pensamento, nenhum cálculo. Apenas uma presença infinita. Mas logo veio a escuridão. Quando abriu os olhos, estava em um hospital. Luzes brancas, vozes abafadas, um zumbido insistente em seus ouvidos. Ele sobreviveu, mas algo dentro dele havia mudado. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava, percebeu que sua mente não funcionava como antes. O tempo parecia diferente. As preocupações com o trabalho, dinheiro, status, tudo parecia ridículo agora. Por que passara tantos anos correndo atrás de coisas que, num piscar de olhos, poderiam deixar de existir? Arthur olhava para o teto, para as sombras nas paredes. Pela primeira vez em sua vida, estava presente. Não havia cálculo a ser feito, nenhuma meta a cumprir, apenas estar ali. E isso o aterrorizava. Uma noite, sentado à beira da cama do hospital, Arthur olhou pela janela. O céu escuro parecia mais vasto do que nunca. O vento que balançava as árvores, o som distante da cidade, tudo parecia incrivelmente real. Pela primeira vez ele via. Ao receber alta, o velho Arthur já não existia mais. Ele tentou voltar à rotina, mas algo dentro dele não permitia. As conversas vazias o entediavam, os prazos pareciam insignificantes. O mundo, antes tão lógico, agora lhe parecia um grande mistério. No trabalho, os números pareciam perder sentido. Suas mãos digitavam relatórios, mas sua mente via as partículas de poeira dançando na luz do escritório. Pela primeira vez, ele percebeu que nunca havia vivido realmente, apenas existido. Então, sem saber exatamente por quê, começou a andar pelas ruas, pelos parques, pelas praças da cidade. Observava as pessoas, os gestos, os silêncios. Notava como todos pareciam ausentes, sempre esperando algo. O fim do expediente, o próximo salário, o final de semana, mas ninguém estava realmente ali. Certo dia ele comprou um café e se sentou em um banco da praça. Ali ele viu um senhor idoso alimentando os pombos. O homem parecia completamente imerso naquele ato simples. Arthur o observou por um longo tempo e, sem perceber, sorriu. O velho olhou para ele e sorriu de volta. "Você entendeu, não é?" disse o idoso, ainda focado nos pássaros. "O quê?" Arthur franziu a testa. "Que passou a vida inteira esperando, mas nunca soube o quê." Arthur ficou em silêncio. As palavras do homem o atingiram como uma verdade há muito tempo escondida. "Eu sempre planejei tudo. Sempre corri atrás do próximo passo", confessou Arthur, como se desabafasse com alguém que já sabia sua história. O idoso jogou mais algumas migalhas aos pombos e olhou para ele com calma. "E no momento do acidente? Você pensou em metas, em prazos?" Arthur piscou, sentindo um nó na garganta. "Não." Sua voz saiu quase um sussurro. Só houve silêncio. O velho assentiu. "Exatamente. Foi a única vez que esteve verdadeiramente vivo, sem medo do passado, sem ansiedade pelo futuro.
Só agora, Arthur sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca tinha pensado dessa forma. Todo o sofrimento, toda a confusão que sentira desde o acidente, era apenas sua mente tentando se agarrar a algo que não existia mais. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o velho se levantou lentamente. Aproveite seu café, sinta o gosto, o calor. Observe as pessoas. Não pense no que precisa fazer depois. Apenas esteja presente. Você vai entender. Arthur quis fazer mais perguntas, mas ficou apenas observando enquanto o idoso se afastava e desaparecia entre as árvores. Arthur fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Sentiu o calor do copo de café em suas mãos, o aroma denso que subia no ar frio. Cada detalhe, antes ignorado, agora era percebido com clareza. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava correndo para um destino imaginário. Ele estava ali, inteiro, presente. O velho estava certo. A vida não acontece em outro momento. Não está em planos, conquistas ou arrependimentos. Está no instante que passa despercebido entre uma preocupação e outra. No brilho do sol atravessando as folhas, no som do vento cortando as ruas, no simples ato de existir sem pressa. Arthur não precisava mais de respostas. A grande verdade não era um mistério escondido em livros ou cálculos. Era simples. Era agora. Ele terminou o café e se levantou. O mundo ao seu redor continuava o mesmo. Pessoas apressadas, buzinas soando, relógios marcando compromissos. Mas ele não era mais o mesmo. Caminhou devagar, sentindo o chão sob os pés, como se estivesse aprendendo a andar novamente. E pela primeira vez ele se sentia totalmente consciente e vivo. E você, como se sente? Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa reflexão. E se quer continuar sua jornada de autoconhecimento e busca por si mesmo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, e não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas. Na tela estão aparecendo 2 vídeos que podem aprofundar ainda mais sua jornada. Escolha um e nos encontramos lá. Até o próximo vídeo. Tchau!